Dilatação térmica. Tá? Quando a gente fala em dilatação térmica, a gente está sempre falando em relação a um material qualquer que a gente pode aquecer uma temperatura tal. Tá? Eu tenho uma barra de ferro e eu quero aquecer essa barra de ferro a 200, 300, 1000 graus Celsius, por exemplo. O que vai acontecer com as moléculas desse material? Eles vão sofrer ali uma agitação maior dessas moléculas contidas nele, certo? Com essa agitação, com esse grau de agitação dessas moléculas, dessas partículas que são compostas desse material, ele vai acabar se dilatando de alguma forma, tá? E essa dilatação vai variar muito, muito, muito de acordo com o material que a gente está trabalhando, de acordo com o comprimento, com o volume. Então, isso aí vai variar muito de acordo com o material, tá? Dilatação, ela pode ser uma dilatação linear, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Essa dilatação, ela pode ser uma dilatação superficial e essa dilatação, ela também pode ser uma dilatação volumétrica. Hoje, exclusivamente, a gente vai falar de dilatação térmica linear, tá? E os principais conceitos que a gente tem que trabalhar é o seguinte, ó, quando a gente fala que a gente tem uma barra de ferro, por exemplo, tá? É uma coisa importante, quando a gente fala de dilatação térmica linear, a gente está falando de materiais que eles têm um diâmetro muito curtinho, um comprimento muito longo, pode ser um fio, pode ser uma haste, pode ser uma barra, tá? Todo material que vai haver uma variação apenas no comprimento, tá? Dilatou o material apenas no comprimento, a gente está falando de dilatação térmica linear. A partir do momento que eu tenho uma chapa de qualquer material e ele sofrer dilatação em duas dimensões, na dimensão x e na dimensão y, isso aqui é o que a gente chama de dilatação superficial. E se a gente tem três dimensões, como um cubo, prisma, um sólido, qualquer material que seja um sólido mesmo em três dimensões, é o que a gente chama de dilatação volumétrica. Tá? Dilatação linear, geralmente, a gente trabalha com esses valores aqui, ó. A gente chama de L0 o comprimento inicial do material, tá? Antes dele sofrer dilatação. Então, se eu tenho uma barra de ferro aqui com 2 metros, 1 metro, não importa. Inicialmente, a gente vai chamar L0 esse comprimento, antes dele sofrer dilatação, tá? Esse ΔL que a gente está observando aqui é o quanto que esse material se dilatou, o quanto que houve variação no comprimento desse material. A gente chama de ΔL, variação do comprimento. E LF é o quanto que esse material, né, sofreu dilatação no final. Então, para encontrar esse comprimento final, a gente sempre soma o comprimento inicial, mais essa variação de comprimento que ele teve, que é o ΔL, soma tudo e a gente vai ter esse comprimento final. A gente trabalha com essa fórmula aqui, ó. Variação do comprimento, que a gente chama de ΔL, ó, dilatação linear. Não sei se está dando para ver direitinho, deixa eu aumentar um pouco esse desenho. Vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear, esse valor aqui que a gente chama de alfa, né, é letra A do alfabeto grego, é uma característica do material que a gente está trabalhando. Esse valor ele vai variar de acordo com o material que está dilatando. Eu tenho uma barra de ferro, esse coeficiente de dilatação linear vai ser 1. Eu estou trabalhando com uma barra de chumbo, com alumínio, esse valor vai ser outro, tá? Quanto maior for esse valor, que esse valor é um valor tabelado, tá? O valor que as pessoas fizeram um teste, viram, o ferro dilata mais que o concreto dilata mais que o chumbo. Então, esse valor aqui é um valor tabelado, geralmente ele vai dar esse valor para vocês. Quanto maior for esse valor, maior vai ser a dilatação dele. Quanto menor, menor vai ser essa dilatação, tá? L0 aqui é o comprimento inicial do material ali. E ΔT é a variação de temperatura. Lembra que delta é sempre variação, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma barra de ferro a 20 graus Celsius inicialmente. E nós aquecemos essa barra de ferro até 120 graus, certo? A gente vai dizer que a variação de temperatura, nesse caso, foi de 100, ó, 120 menos 20, a gente tem uma variação aqui
ΔT de 100 graus Celsius. Tá? Sempre a final menos a inicial. Vocês vão observar que alguns problemas, eles vão falar assim, a variação de temperatura foi tanto. Ele já vai dar esse valor direto. Alguns outros problemas, alguns outros exercícios, questões, já não. Ele vai falar assim, eu tenho uma barra de alumínio que ela estava inicialmente com uma temperatura de 34 graus, foi aquecida até 2000 graus. Tá? Às vezes ele vai dar a temperatura inicial e temperatura final, aí é só subtrair para encontrar essa variação. Tá? Outras vezes ele já vai dar direto, ele vai falar, a variação de temperatura foi tanto. Então tem que ler com cuidado, tem que interpretar o que ele está pedindo para a gente não errar esse tipo de questão. E é basicamente essa fórmula que a gente vai trabalhar, tá? Coloquei aqui uma tabela com alguns valores bem notáveis se tratando de dilatação. Olha só, coeficiente de dilatação linear. Uma coisa importante, não falei aqui, deixa eu voltar. A variação de temperatura é sempre em graus Celsius, a gente vai trabalhar com Celsius. Comprimento da barra sempre em metros. Tá? Esse coeficiente de dilatação, a unidade de medida que a gente trabalha, é graus Celsius elevado a menos 1. E ΔL aqui, o quanto que essa barra variou, também vai ser em metros. Tá? Isso aqui são as unidades de medida. E aqui a gente tem uma tabelinha, olha só que legal. Com esses coeficientes de dilatações, alguns valores mais notáveis, né? Curiosidade para a gente ver o quanto que o material dilata e tudo mais. Ó. A gente vai observar que, olha só, o coeficiente de dilatação do alumínio, ó, 23 vezes 10 a menos 6. Uma dilatação bem pequena, mas assim, a gente vai observar que dessa tabela aqui, a maior dilatação é do alumínio. Cobre, 17 vezes 10 a menos 6. Em var. Vidro comum também dilata. Ó. Zinco. Vidro de pirex. Esses vidros de pirex são vidros temperados, né? Eles aguentam uma alta temperatura. A gente vai observar que a dilatação dele, ó, é menor do que de um vidro comum. Né? Geralmente, se a gente for pegar um vidro comum e botar numa alta temperatura, ele vai estourar. Mas esses vidros de pirex, geralmente, eles levam um tipo de tratamento térmico e eles conseguem aguentar uma temperatura muito mais elevada, digamos assim. Tanto que o coeficiente de dilatação dele, ó, é bem menor do coeficiente de dilatação do vidro comum. Tungstênio, chumbo, olha só a dilatação do chumbo. É bem grandona, 29 vezes 10 a menos 6. Aço e diamante. Coloquei aqui alguns valores. Aqui tem uma outra tabelinha também, ó. Concreto, vidro, aço, cobre aqui. Tá? São alguns valores que a gente mais usáveis, assim, que a gente vai encontrar com mais facilidade. Tá? Coloquei uma tabela aqui, um gráfico. De como é que seria essa representação num gráfico, olha só. Esse a gente vai observar que esse eixo que a gente tem aqui no eixo da vertical, ele está representando o comprimento dessa barra. L0 aqui seria o comprimento inicial, LF o comprimento final, e essa variação seria exatamente esse valor aqui entre o comprimento inicial e o comprimento final. A variação do comprimento, ΔL. Temperatura aqui, ó. TI seria a temperatura inicial, TF seria a temperatura final, né? Então aqui essa variação que a gente chama de ΔT, variação de temperatura. Tem delta, a gente está falando de variação. Tá? Alguns exercícios a gente vai pegar com esses gráficos assim. Inclusive eu vou fazer um hoje com vocês aqui. Então vamos para uns exemplos aqui para ver como é que isso vai aparecer. Tá? Olha só. Exemplo 1. Qual será o comprimento de uma barra de concreto de 2 metros a 30 graus Celsius após ser exposta a uma temperatura de 50 graus Celsius? Bem, o que ele deu aqui? Ele falou que inicialmente, olha, essa barra de ferro, essa barra de concreto, olha, ela tem 2 metros. E a temperatura inicial dela é 30 graus Celsius, que não é uma temperatura muito pequena, não, 30 graus, temperatura ambiente, né, de Rio de Janeiro. Aí ela está falando que ela foi exposta a uma temperatura que ela chegou a 50 graus. Aí ele está pedindo para a gente encontrar aqui qual vai ser o comprimento final dessa barra. Então, o que a gente tem?
A gente tem um comprimento inicial, que é o L0, 2 metros. A gente tem a variação de temperatura, tá? A temperatura final é 50. A temperatura inicial que ela estava é 30. Então, consequentemente, a variação de temperatura que vai ser 50 menos 30, 20 graus aqui. Tá, essa foi a variação que essa barra sofreu de temperatura. E ele está pedindo para a gente encontrar o comprimento final, né? Então, o que a gente precisa encontrar aqui? Essa variação do comprimento. E uma outra informação que a gente precisa aqui, ó, é o coeficiente de dilatação do concreto. Ele não deu essa informação. Ele só falou que a barra é de concreto. Mas eu tenho esse coeficiente de dilatação do concreto aqui, ó, nessa tabelinha, ó. Coeficiente de dilatação do concreto, 12 vezes 10 a menos 6. Então, essas aqui são as informações que a gente tem. Vamos substituir na fórmula aqui e vamos ver o que vai acontecer. Variação do comprimento, que a gente chama de ΔL, vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. ΔL, o quanto que essa barra variou, que a gente precisa descobrir. L0, o comprimento inicial, é 2. Coeficiente de dilatação linear, ó, a gente pegou na tabelinha lá em cima, tá? Que é o do concreto, que é 12 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura, que variou a 20 graus ali. Ficou assim, ó. Tá? Aqui é menos 6, ó. Cuidado com não esquecer o sinal. Vamos multiplicar isso agora, tá? Vamos primeiro multiplicar o que a gente tem de número inteiro, tá? Depois a gente vê esse 10 com esse expoente negativo ali, ó. Vamos multiplicar 12, vamos multiplicar 20 vezes 12 vezes 2. 2 vezes 12 vai dar 24, certo? 24 vezes 20, bem, se fosse 24 vezes 2, daria 48, certo? Como tem zero aqui, 480. Aqui daria 0, aqui daria 0, aqui daria 8. Não, 480 mesmo. Acho mais fácil fazer assim, multiplica aqui, 2 vezes 12, 24. 24 vezes 2, 48. Como tem mais um zero aqui, 480. Vezes 10 elevado a menos 6 aqui. O que a gente pode fazer agora? Essa resposta já está correta, tá? Mas é importante a gente saber pegar esse número, que ele está em notação científica, né? E colocar como um número decimal, porque nem sempre a resposta vai aparecer dessa forma para a gente. Vou pegar uma prova múltipla escolha. Pode ser que a resposta apareça assim, é só pegar e colocar aqui em metros, né? A resposta está correta, mas pode ser que ela apareça com um número decimal. Então a gente precisa saber fazer esse tipo de conversão. O que a gente faz? Ó, 480, vou repetir ela aqui. E vamos observar o seguinte, a gente vai observar que esse 10 está elevado a menos 6. Né? Como é um número negativo, a gente anda 6 casas para a direita, para a esquerda. Se fosse um expoente positivo, andaria com a casa para a direita. Tá? Negativo para a esquerda, positivo para a direita. Só lembrar do seguinte, expoente negativo é um número muito, muito pequeno. Expoente positivo é um número muito, muito grande. Então, consequentemente, esse número vai acabar aumentando. Se é um expoente negativo, ele vai acabar diminuindo. Então, a gente vai andar para a esquerda aqui, ó. 6 casas. Aqui eu já tenho uma casa, 2, 3. Então, eu tenho que acrescentar mais 3 casas aqui, né? Vou acrescentar tudo com 0. 0, 0 e 0. Já tem 6 casas aqui, ó. Coloca a vírgula, coloca mais um 0 aqui. Tá? Metros aqui no caso, né? Então, essa barra, houve uma variação de comprimento muito pequena, mas houve, ó, 0,00048. Não tem necessidade de deixar esse zero aqui, tá? Vou deixar assim. Como ele está pedindo o comprimento final, tá? Qual será o comprimento dessa barra
no final, né? Já que ela houve essa temperatura aqui, que foi o aumento dessa temperatura. O que a gente vai fazer agora? Inicialmente a barra estava, deixa eu fazer um desenho aqui, com 2 metros, certo? Houve nela aqui uma variação de comprimento, ela dilatou aqui um comprimento total, que foi o delta L, que foi exatamente esse valor aqui, 0,00048. Então, consequentemente, gente, o comprimento final, a gente precisa somar essas duas medidas, o comprimento inicial e essa variação. Estou somando o número inteiro, que é 2 metros, por um número decimal muito pequeno, 0,00048, certo? Então, a soma disso aqui, que a gente vai chamar de comprimento final, LF, vai ser 2 mais esse valor aqui, que vai dar 2,00048, certo? Como a gente está falando tá tudo em metros aqui, esse comprimento final vai ser em metros. Tudo bem? E esse foi o número 1. Somou, encontrou ali. Eu fechei o negócio, não sei porquê. Vamos lá para o segundo. Nesse segundo, ele está falando que a gente tem um fio de cobre. E esse fio de cobre ele tem 20 metros a uma temperatura de 20 graus Celsius. Comprimento inicial, temperatura inicial. Se a temperatura aumenta para 35 graus, qual será o comprimento desse fio de cobre? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um comprimento inicial desse fio de cobre. Então, L0 aqui, 20 metros. A gente tem a variação de temperatura final menos a inicial. Então, vamos pegar o 35, subtraindo de 20, vai dar 15. Tá? E a gente precisa também do coeficiente de dilatação desse cobre. Vamos pegar lá na tabela. Ele também não deu aqui, ó. Mas eu acho que a gente tem ele aqui. Aqui, ó. Coeficiente de dilatação do cobre. 17 vezes 10 a menos 6. Vamos substituir e vamos resolver isso. Variação de comprimento a gente precisa encontrar. O comprimento inicial é 20. Variação do comprimento do cobre é 17 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura foi 15. Vamos multiplicar isso aqui então. Aqui, olha, vou multiplicar isso e com isso aqui. 15 vezes 20, se fosse 15 vezes 2, daria 30, né? Como tem mais um zero aqui, vai dar 300. 300 vezes 17, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, 7 vezes 3 vai dar 21, e 1, aqui dá 0, 0 e 3, né? $5.100. Vezes 10 a menos 6. Vamos andar 6 casas com esse número para esquerda, que nem a gente fez no outro. Vamos repetir aqui, 5.100. Vamos andar 6 casas. Aqui a gente já tem 4, né? Então a gente tem que andar 6, acrescenta mais 2 zeros aqui. Coloca a vírgula, coloca o 0. Esses 2 zeros que a gente tem aqui não tem necessidade de deixá-los aqui. Tá? E esse aqui foi a variação do comprimento dessa barra desse fio de cobre. Como ele está pedindo o comprimento final, o nosso L final, a gente vai somar
comprimento inicial, que é 20, mais esse valor aqui, certo? Vai dar 20,0051 metros. Esse aqui vai ser o comprimento final dessa barra. Certo? A número 3 a gente já tem um gráfico aqui, é uma questão de vestibular, olha só. Eu ainda não fiz essa questão, vou fazer agora com vocês aqui. Uma haste de prata varia o seu comprimento de acordo com o gráfico dado. O coeficiente de dilatação linear desse material é quanto? Então aqui ele está pedindo coeficiente. Vamos olhar no gráfico, vamos ver o que a gente tem aqui, para a gente conseguir trabalhar, tá? A gente vai observar aqui, olha, que aqui no nosso eixo da vertical, a gente tem a representação do comprimento dessa barra. Então aqui inicialmente, olha, ela estava com 20 centímetros, né? E ela chegou ao final aqui com um comprimento de 20,04. O que a gente já pode observar aqui de cara? Olha só. A variação do comprimento, né, quanto que essa barra se dilatou, a gente já consegue observar só olhando aqui, ó. 20 menos 20,04. O nosso ΔL vai ser 0,04 centímetros aqui, certo? E a variação de temperatura, ó, ela variou de 0 até 100 graus Celsius. Então, o nosso ΔT aqui vai ser 100 graus Celsius, tá? Então, a gente tem o ΔL, 0,04 centímetros, que a gente precisa converter isso para metros, né? ΔT, variação da temperatura vai ser 100, certo? E vamos substituir isso aqui na fórmula para a gente ver o que a gente consegue trabalhar. Vamos converter esses centímetros para metros, tá? A gente sabe que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, para eu fazer essa conversão, é só pegar esse valor aqui e dividir por 100. Acrescentando dois casos ali no caso, 0,04 divididos por 100. Foi o que eu imaginei, é só acrescentar mais dois zeros. 0,0004 metros aqui. Tá vendo? Essa conversão aqui. Vou botar a fórmula aqui. Variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação que ele está pedindo para a gente encontrar, vezes a variação de temperatura. A variação do comprimento a gente tem, certo? Ó, inicialmente é 20, final 20,04. Então aqui a gente vai substituir essa variação do comprimento que a gente converteu para metros e encontrou 0,004. Igual comprimento inicial da barra, ó, era 20 centímetros, né? A gente precisa converter isso aqui também, tem que tomar cuidado, tá? Com isso, eu já ia substituir os 20 centímetros ali. Comprimento inicial é 20 centímetros. Como a gente precisa desse valor em metros, é só dividir isso aqui por 100, né? Então vai dar 0,2 metros. E vai ser esse valor que a gente vai substituir aqui no lugar do L0. Vezes o coeficiente de dilatação, que é o que ele está pedindo para a gente encontrar, a gente não sabe. Vezes a variação de temperatura, que pelo gráfico aqui variou de 0 até 100, então a variação foi 100. Certo? O que a gente vai fazer agora? Olha, vamos primeiro multiplicar tudo que a gente tem do lado direito. Acho que vai ficar mais fácil, vamos multiplicar. Isso com isso daqui. E o que a gente tem do lado esquerdo a gente repete. Essa multiplicação aqui, bem, se fosse 100 vezes 2, daria 200. Como a gente tem uma casa para a esquerda aqui, 20. Certo? A multiplicação aqui daria 20.
que está faltando aqui agora para a gente encontrar esse coeficiente de dilatação linear? Só tirar esse 20 que a gente tem junto com o alfa aqui. Como está multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, isso vai ficar 0,0004 divididos por 20 igual ao coeficiente de dilatação aqui. Tá? Esse 4 aqui, o que a gente vai observar dele aqui? A gente tem 4 casos depois da vírgula, tá vendo? O que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? Colocar esse número aqui em notação científica. Tá? Vou botar o alfa aqui primeiro. Então, o que a gente faz? Repete esse 4 primeiro. Tá? Aí, aqui, olha, tá vendo que a gente tem 4 casos depois dessa vírgula? A gente pode fazer esse 4, ele é vezes 10 elevado a menos 4, já que a gente tem 4 casos aqui. Se fossem 5 casos, 10 elevado a menos 5. 6 casos, 10 elevado a menos 6. Eu já estou pegando esse número decimal e colocando em números em notação científica para ficar mais fácil para a gente conseguir trabalhar com ele. E aqui, ó, repete esse 20 igual ao alfa. Posso dividir agora esse 4 dividido por 20. 4 dividido por 20 dá 0,5, né? 0,2, foi besteira. Essa divisão por essa vai dar 0,2. E esse 10 elevado a menos 4 a gente repete. Bem, essa resposta já estaria correta, mas aquilo que eu falei com vocês, olha só como é que estão as respostas aqui. Todos os expoentes, tá vendo, estão elevados a menos 5. Então a gente precisa dar um jeito de colocar isso aqui elevado a menos 5 para a gente encontrar a resposta. Já dá para saber que é a letra C, tá? Porque olha só, aqui tem 4, aqui tem 3, 1,5 e 1. Então, consequentemente, vai ser a letra C. Mas está observando, vocês vão observar o seguinte aqui, ó. Tá 2 vezes 10 elevado a menos 5. A gente pode fazer o seguinte aqui. 0,2, a gente pode andar uma casa para direita, transformar isso aqui em um 2. Como a gente andou uma casa para a direita, acrescenta aqui, olha, mais uma unidade. Graus Celsius elevado a menos 1 aqui. E essa aqui vai ser a resposta. Então, vai ser a letra C. Se eu não errei nada. Tudo bem? Essa aqui é um pouquinho mais elaborada, mas também dá para fazer. Uma coisa aqui. Com isso, deixa eu explicar. Esses aqui são os exemplos que eu queria fazer com vocês, tá? Tem uma listinha de exercício aqui que eu vou explicar para vocês agora, que vai ficar para semana para vocês fazerem aí. A número 1, olha o que a gente tem. Ele está falando aqui que a gente tem um fio de latão com 20 metros de comprimento a 0 graus Celsius. Então aqui a gente tem um comprimento inicial desse latão, desse fio de latão, e a gente tem a temperatura inicial. Comprimento inicial, temperatura inicial. Ele está falando, ele está pedindo para a gente determinar o comprimento final desse fio, se ele foi aquecido até 80 graus Celsius, tá? Aí aqui ele fala, a gente nem precisa procurar na tabela não, aqui ele deu o coeficiente de dilatação desse latão, ó. E ele deu um número decimal, 0,00018 graus Celsius elevado a menos 1. Se vocês preferirem, a gente pode colocar isso aqui em notação científica, tá? Ó, o que a gente pode fazer aqui, ó? 18 aqui, né? Vamos repetir o 18. E vamos ver quantas casas a gente tem depois dessa vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a menos 6. Então, tanto faz. Ou trabalho com esse número decimal, da forma que ele deixou aqui, ou coloque o número de notação científica para trabalhar ele direitinho. Tá? Aí fica a critério de vocês. Substitui na fórmula, encontrou a variação do comprimento, soma com o comprimento inicial, encontrou a resposta aqui. Tá?
Essa número 2, essas questões com gráficos tratando de dilatação linear são clássicas, assim, vocês sempre vão pegar uma prova com esse tipo de questão, tá? Eu estou procurando uma prova aqui com coeficiente de dilatação superficial, volumétrica. Sempre vai ter uma com gráfico, duas com gráfico. Eles gostam muito de colocar gráficos tratando desse tipo de questão, tá? Ó, a figura a seguir representa o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. A análise dos dados permite concluir que o coeficiente de dilatação linear do metal constituinte na barra é de quanto? Então aqui ele está pedindo para encontrar o coeficiente de dilatação também. Igual o exemplo, ó, a variação aqui do comprimento. Tá? 100 menos 100,2 vai dar 0,2 centímetros a variação nesse comprimento, ΔL. Está em centímetros, converte isso para metros, só dividir por 100. Tá? Variação que a gente tem aqui da temperatura, ó, foi de 0 a 50. Então a variação da temperatura aqui é 50. Terminem ali, deem uma olhada no exemplo, resolvam da mesma forma, tá? Observem que as respostas aqui estão todas com 10 elevado a menos 5. Tá? Então, a resposta que vocês precisam encontrar precisa estar da mesma forma, tá? Então, precisa estar em notação científica para encontrar aqui. Tá? Façam com calma, marque a alternativa correta aqui. A número 3, olha, ele não está pedindo cálculo nenhum, é uma questão da vestibular também. A gente tem aqui 5 gráficos. Eu não estou conseguindo aumentar. Aí ele está falando o seguinte: uma barra retilínea uniforme feita de um material de coeficiente linear é positivo, independente da temperatura. Recebe o calor de uma fonte térmica. Aí ele fala o seguinte: entre os gráficos a seguir, qual é aquele que melhor representa a variação no comprimento, ó, ΔL, do comprimento da barra com função da variação de temperatura? Então ele está pedindo para a gente marcar aqui o gráfico que melhor representa essa situação. A gente vai observar que nesse gráfico A, tá vendo? Olha só como ele está diminuindo, ó. Isso aqui não faz sentido. Na letra B, ele permaneceu constante. Na letra C, houve uma função exponencial aqui, tá vendo? Quando a gente está falando de coeficiente de dilatação linear, a gente está falando de uma dilatação uniforme. Esse gráfico ele não vai variar, ele não vai fazer curva para cima, ele não vai fazer curvas senoides, ele não vai fazer nada disso. Linear é uma linha reta, tá? Então olha aqui com calma e marca a alternativa correta. Tá? E a 4 aqui, que é a última, ele está falando de um comprimento de um fio de cobre de 40 metros a 24 graus Celsius. Determine o comprimento final em um dia que a temperatura chega a 34 graus, sabendo que o coeficiente de dilatação do aço é essa daqui. Certo? Pode colocar a notação científica também, ó. Que a gente tem 4, 5 e 6 casas, né? Anda 6 casas para a esquerda, bem, 10 a menos 6. Dá para a gente trabalhar assim, tá? Cuidado que aqui a gente tem temperatura inicial e a gente tem temperatura final. Então nem precisa fazer essa subtração aqui para resolver esse problema.